E se a sigla TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, estivesse, sei lá, fundamentalmente equivocada? E se não for um transtorno, mas só uma maneira diferente do cérebro funcionar? Uma provocação e tanto. E essa é a ideia que a gente vai analisar hoje. Ela vem de um artigo do psicopedagogo César de Laós, que é especialista em infância e adolescência, e ele não propõe um ajuste pequeno, não. Não mesmo. É uma virada de chave completa. Exato. Nossa missão aqui é mergulhar nessa visão, desconstruir um pouco o modelo tradicional e ver se as estratégias que ele oferece, na prática, se sustentam. Ok, vamos desvendar isso. E olha, é uma discussão muito, muito oportuna. A gente vive um momento em que o diagnóstico de TDAH parece estar em todo lugar, né? Totalmente. E o debate público fica muito polarizado. É medicação ou é negação do problema? Sim. O que eu achei fascinante nesse material é justamente a mudança de foco. Em vez de botar a lente de aumento só na criança, nos sintomas... No diagnóstico. Isso. Ele nos convida a virar a câmera, sabe? 180 graus e olhar para o ambiente. A pergunta dele é: e se o problema não estiver na criança, mas no sistema que não foi projetado para ela? É uma inversão completa. É uma inversão que força a gente a questionar as estruturas, né? A escola, a rotina de casa, as nossas expectativas, em vez de questionar só o indivíduo. Essa ideia de questionar a estrutura é muito poderosa. E para a gente entender, o autor leva a gente de volta para a origem do termo. Lá nos anos 80, né? Exato, no DSM-3, a tal Bíblia da Psiquiatria. E desde então, a definição fica girando em torno daquela tríade famosa. Impulsividade, falta de atenção, hiperatividade, isso. Mas ele faz uma analogia que para mim foi onde a ficha caiu de verdade. Ele diz assim: imagine um carro de Fórmula 1... Tentando andar numa estradinha secundária, sabe? Cheia de buraco, com limite de 40 por hora. O carro vai parecer o quê? Descontrolado, barulhento, inadequado. Totalmente fora de lugar. O problema não é o carro, certo? Ele é uma máquina de altíssima performance, o problema é a estrada. E a sugestão é que uma criança com esse diagnóstico é esse carro de Fórmula 1. E as implicações dessa analogia são profundas. A primeira, e mais imediata, é que ela remove o estigma da criança. Tira o peso. Exato. A mensagem deixa de ser "tem algo de errado com você" e vira "você está num ambiente que não valoriza suas forças". Não tem uma falha, entende? Entendo. É só uma inadequação do contexto. Essa estrada esburacada pode ser uma sala de aula que exige silêncio e imobilidade. Ou uma rotina super rígida em casa. Perfeito. Ou um método de estudo que só valoriza a memorização passiva. O autor argumenta que o cérebro dessa criança, o carro de F1, funciona perfeitamente bem, talvez até de forma superior, mas no ambiente certo. No circuito de corridas dele. No circuito de corridas. Mas o que seria esse circuito de corridas na prática? Porque a analogia é ótima, mas um pai ou uma mãe que está ouvindo agora pode pensar: ok, meu filho é um carro de F1, mas eu moro na estrada esburacada. Não tem um autódromo no quintal. Exato, e essa é a questão central. O circuito não é um lugar físico, inatingível, é um conjunto de condições. Bom. É um ambiente que valoriza a criatividade em vez de punir a distração, por exemplo. É uma forma de aprender que usa o movimento, o interesse da criança como combustível, em vez de exigir que ela suprima tudo isso. Faz sentido. É ter rotinas que dão estrutura, mas com flexibilidade, sabe? E se a gente conectar isso a um quadro maior, a gente está falando de neurodiversidade. Certo. Da ideia de que, em vez de forçar todo mundo a caber no mesmo molde, a gente devia ser engenheiros de estradas melhores. Construir caminhos para diferentes tipos de carros poderem prosperar. Entendi. E o autor não fica só na metáfora. Ele propõe uma mudança bem concreta, que me pareceu até ousada. Ele sugere simplesmente abandonar a sigla TDAH. O que é bem radical. E adotar uma nova FDA? Quer dizer, ele está propondo jogar fora uma sigla que está nos manuais de psiquiatria há décadas. Como ele justifica isso? É uma atitude ousada, sem dúvida.
Mas a justificativa dele está toda no poder da linguagem. Vamos quebrar essa sigla nova que ele propõe. Vamos lá. O T de transtorno, que implica doença, normalidade, vira F de forma. Ok. O D de déficit, que sugere falta, incapacidade, vira D minúsculo mesmo, de diferente. Gostei do detalhe do minúsculo. E o A de atenção, que foca no problema, vira A de aprender, que foca na solução, no potencial. Então, de transtorno do déficit de atenção, Passamos para a forma diferente de aprender, FDA. É uma mudança radical de enquadramento. FDA, forma diferente de aprender. Soa bem mais positivo, sem dúvida, mas e aqui eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Por favor. A gente não corre o risco de, ao tirar a palavra transtorno, minimizar as dificuldades reais que essas crianças e famílias enfrentam? Como assim? Um pai pode precisar de um diagnóstico formal para conseguir apoio na escola, acesso à terapia. Se ele chegar lá dizendo, meu filho tem uma forma diferente de aprender, a escola não pode só responder, que bom, todos aprendem, não precisa de nada especial. Essa é uma preocupação absolutamente legítima. E eu diria que é o ponto mais crítico da proposta. Certo. O autor não sugere ignorar a necessidade de diagnósticos formais para ter acesso a direitos, entende? A mudança que ele propõe é no paradigma mental. Na forma de enxergar. Isso, na forma como a família, a escola e a própria criança se enxergam. Palavras como transtorno e déficit, elas carregam um peso de identidade. A criança começa a se ver como quebrada. E os pais se sentem culpados, os professores baixam a expectativa. Exatamente. A proposta do FDA é mudar o ponto de partida da conversa. Em vez de começar com o que está errado com essa criança, a gente começa com como esta criança aprende melhor. Isso não apaga a dificuldade mais. Mas ilumina o caminho para a solução. É uma ferramenta para o dia a dia, para a autoestima, para a criatividade. Mesmo que, burocraticamente, o laudo ainda precise dizer TDAH. Entendi. É uma mudança de software, não de hardware burocrático, ok. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a teoria é inspiradora, mas o dia a dia às vezes é um caos. Com certeza. O autor dá 5 estratégias bem concretas. E a primeira é trabalhar com reforçadores e motivação. A ideia é usar os interesses da criança como combustível. Por exemplo, se gosta de videogame, joga depois de fazer a lição. E isso me parece um pouco como suborno, não? É uma dúvida super comum, mas tem uma distinção importante entre suborno e reforço. Qual seria? O suborno geralmente é reativo, é no desespero. Se você parar de gritar agora, eu te dou um doce. É para estancar um comportamento negativo no calor do momento. Entendi. O reforço, como proposto aqui, é proativo, é estruturado, é um sistema negociado antes. Olha, nosso plano para a tarde é este. Quando você terminar sua leitura de 20 minutos, você terá 20 minutos de jogo. Combinado? Ok, é um combinado prévio. Isso se conecta direto com a psicologia comportamental. Você cria uma associação positiva com uma tarefa que pode ser difícil e ensina planejamento, autorregulação. Para um cérebro que busca novidade e recompensa, isso não é manipulação, é falar a língua que ele entende. É um sistema, não um improviso, ok. A segunda estratégia segue essa mesma linha de personalizar. Desenvolver técnicas de estudo que fujam do tradicional. E o autor é bem radical nisso. Ele é. Ele conta que revisa a matéria jogando futebol com um cliente. Como isso funciona na prática? Chutando a bola e gritando a tabuada do 7. Pode ser. A ideia é associar o aprendizado a algo que o corpo e a mente da criança anseiam. Pode ser literalmente isso. A cada gol, uma pergunta de história. A cada cesta no basquete, uma palavra em inglês. Com outro, ele menciona estudar no sofá, num ambiente relaxado. Isso quebra aquela crença de que para aprender tem que ter sofrimento, silêncio. Exato. Sofrimento, silêncio e imobilidade. Para muitos cérebros, o movimento físico ou um estado de relaxamento pode, na verdade, aumentar a neuroplasticidade, a retenção de informação. É encontrar o circuito daquela criança específica. O que nos leva à terceira estratégia, que é modificar os distratores ambientais. E aqui a lógica se inverte de novo.
Totalmente. Em vez de ver o videogame ou o tablet como um inimigo a ser banido, a proposta é usar como aliado. Isso parece muito contraintuitivo para a maioria dos pais, que vive uma guerra diária contra as telas. Exato. A proposta é assinar um tratado de paz nessa guerra. O autor questiona: se a maior dificuldade da criança é manter o foco longe de um estímulo super atraente, por que a gente gasta tanta energia tentando eliminar o estímulo, em vez de integrar ele de forma inteligente? Perfeito. A lógica é: o jogo não é o inimigo do estudo. A falta de estrutura é. Usar o jogo como um reforçador, como a gente falou antes, é a tática principal. Vamos focar totalmente aqui por 30 minutos, e depois você tem seus 15 minutos de jogo, sem culpa. Sem ninguém interrompendo. Isso ensina gerenciamento de tempo, a coexistência entre dever e prazer. Você usa a motivação da criança a seu favor, em vez de lutar uma batalha perdida contra ela. Ok, essa parte é libertadora. Agora, o quarto ponto me pareceu mais delicado e ele mesmo admite isso. A estratégia é extinguir emoções. Essa parte é polêmica. Muito. O autor diz que o TDAH é uma questão primariamente comportamental, não emocional. E a ideia de extinguir é não reforçar reações inadequadas, tipo uma birra, para ensinar autocontrole. Isso não é um pouco perigoso? Não corremos o risco de invalidar os sentimentos da criança? Olha, aqui eu particularmente acho que a escolha da palavra extinguir pelo autor é infeliz. Também achei. É um termo técnico da análise do comportamento, mas para o público leigo soa frio, quase cruel. Exato. O que ele quer dizer, e a técnica por trás disso é válida e importante, é parar de recompensar a desregulação. Não se trata de ignorar a criança ou punir o sentimento. Certo. A criança tem todo o direito de sentir raiva, frustração. O objetivo é ensinar que a expressão desse sentimento precisa ser adequada ao contexto. Ok, é forma de expressar. Isso. Se uma birra explosiva sempre resulta em conseguir o que quer, o cérebro aprende que essa é uma estratégia eficaz. Extinguir, no sentido técnico, é remover essa recompensa. Você pode validar o sentimento. E eu entendo que você está frustrado. Porque o tempo de TV acabou, exatamente. Mas sem ceder à demanda. Gritar não vai fazer a TV ligar de novo. Vamos achar outra coisa para fazer. É um equilíbrio delicado entre validar a emoção e estabelecer limites no comportamento. Usar as palavras justas. Ser direto, claro, evitar sermão, evitar adjetivos que soam como julgamento. Sim, e isso é sobre economia de energia cognitiva, sabe? Para todo mundo. Para os pais também. Principalmente, uma mente que se distrai fácil não processa bem um discurso longo, abstrato, cheio de carga emocional. Compara a diferença. Um pai pode dizer: eu não aguento mais essa bagunça. Já te falei 1000 vezes que você precisa ser mais organizado. Isso é um convite para o conflito. Total. A abordagem proposta seria: sua tarefa agora é guardar os sapatos na caixa. Depois, pode pegar os legos. É uma instrução clara, focada na ação. Sem julgamento moral. Isso reduz a fricção do dia a dia, mantém a comunicação focada em solução e não em culpa. Exatamente. Essas 5 estratégias focam muito na interação com a criança. Mas o artigo vai além e toca num ponto importante sobre o suporte às famílias. Ele critica a ideia, que ele diz que está na moda, de que a solução é simplesmente mandar os pais para a terapia. Ele argumenta que o que as famílias precisam muitas vezes é de ajuda prática. Exatamente. E isso conecta todos os pontos. É uma visão sistêmica. Certo. Não adianta dar para o piloto do carro de F1, a criança, as melhores dicas de pilotagem e, ao mesmo tempo, deixar a equipe de boxe, os pais, os cuidadores. Trabalhando sem parar e sem ferramentas. Isso, trabalhando 24 horas por dia com o combustível acabando. A terapia pode ser útil, claro, mas as famílias também precisam de apoio concreto. Políticas de conciliação trabalho-família, escolas com mais recursos, acesso a lazer de qualidade. É um suporte muito mais amplo. Reduzir o estresse e a exaustão dos pais é talvez a intervenção mais eficaz que se pode fazer pela criança. Um contexto facilitador precisa ser sustentável para quem o cria também. Então, se a gente amarrar tudo,
O que fica dessa análise é essa poderosa mudança de lente. Sair da ideia de um transtorno para uma forma diferente de aprender. Parar de focar na suposta falha do carro e começar a consertar a estrada. Perfeito. E entender que as soluções práticas, os reforçadores, o estudo personalizado, a comunicação direta, só funcionam de verdade quando existe um ecossistema de apoio que sustenta não só a criança, mas toda a família. A mensagem final parece ser essa. Qual? Pare de tentar consertar a criança e comece a ajustar o mundo ao redor dela. Exatamente. E o artigo termina com uma reflexão muito bonita que eu acho que vale a pena deixar como uma questão em aberto. Manda. Ele diz que um contexto facilitador não é bom apenas para quem o recebe, mas também para quem o gera. E isso me leva a pensar. Na nossa busca por criar ambientes mais acolhedores, mais flexíveis, para quem aprende de forma diferente. Será que não estamos, na verdade, construindo um mundo melhor para todo mundo? Boa pergunta. E que transformações inesperadas e positivas em nós mesmos, nas nossas famílias, nas nossas escolas, a gente pode estar provocando nesse processo, talvez sem nem perceber?